Com a eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista, o Guarani terá quase 2 meses de preparação antes do início da Série C. Tempo bem maior do que a própria pré-temporada, realizada entre o fim da última Série B e o início do estadual. Agora que a gente vai fazer a pré-temporada. A intertemporada foi a que a gente fez ali no sufoco em quase 20 dias antes de começar o Paulista. Com o objetivo de realizar 5 atividades e um jogo-treino por semana, o Guarani teve no último sábado seu primeiro teste visando a disputa da Série C. O adversário foi o próprio Sub-20 do Bugre. O placar terminou 4-3 para o elenco profissional. Lucas Macedo, primeiro reforço oficializado pelo clube, deixou a sua marca. Já os outros gols foram marcados por Luiz Miguel, Matheus Sarará e Mineiro, meia que disputou a última copinha pelo Bugre. E depois do domingo de folga, o elenco alviverde retorna aos trabalhos nesta segunda-feira. Porque é um tempo que você tem que não vai ser tão corrido como foi na nossa pré-temporada passada. Então você tem um tempo de recuperação, de treinos importantes que pode nos ajudar, né, na questão física a se preparar muito melhor do que foi como foi no Paulista. O executivo de futebol Rodrigo Pastana e o meia Anderson Leite falaram com a imprensa por mais de 30 minutos no Brinco de Ouro. Além do grande tempo de preparação, muitos outros assuntos também foram debatidos. Entre eles, o processo de reformulação da equipe para a disputa da Série C. A gente procura equilibrar o elenco, é exatamente o que você falou. Tem algumas posições que talvez a gente não tenha tido opções à altura em algum momento. É claro que também é um campeonato que não existe. O Paulista, da forma como foi feito, não existe. É para judiar do profissional de futebol, essa é a verdade. Mas a gente procura equilibrar o elenco. Sem revelar as posições que o Bugre mais foca no mercado, o Rodrigo Pastana aproveitou para comentar as situações de Albano da Inter de Limeira e também do jovem japonês Ryuta Takahashi. Então a gente está trazendo um japonês, o Ryuta, que é um jogador que tem muita qualidade técnica. É claro que aqui ele vai ter um tempo ainda para se adaptar, para a gente ver qual é essa competitividade dele, mas é um jogador que a gente recebeu ótimas informações. O Albano, é um belo meia, tal, mas ele cadencia o jogo. E eu estou falando aqui numa boa. Tem muitas equipes que gostam desse tipo de jogador. Nós até o procuramos, até conversamos com treinadores que falaram com ele, que o treinaram, aliás. Mas no último momento, eu liguei para o agente dele e agradeci. Falei que, infelizmente, ele não estava no perfil que nós estávamos procurando. Durante a entrevista, o executivo aproveitou para criticar o intervalo da janela de exceção, que já está aberta e vai até o dia 11 de abril. Nessa janela, os clubes só podem contratar jogadores que disputaram algum campeonato estadual. Essa janela não existe, cara. Essa janela é um erro. Porque assim, ano passado, essa janela de extensão foram de 8 dias. Tudo bem, talvez seja pequena, mas ela podia ser de 10, 15 dias no máximo. Ela jamais poderia ser de um mês. Então, por exemplo, essa janela vai até 11 de abril, uma janela onde adentra o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, e o de Série C fica à mercê de perder jogadores a 2 dias do primeiro jogo da competição. Se por um lado o Guarani anunciou apenas um reforço, por outro o clube já oficializou 2 saídas desde o fim do campeonato estadual. Matheus Regis está a caminho do Botafogo, enquanto o João Marcelo acertou em definitivo com o Atlético Mineiro. E na busca por reposição, justamente no sistema ofensivo, o Bugre tenta repatriar Pablo, que passou pelo Brinco de Ouro em 2010 e também entre 2020 e 2021. O jogador, que também pode atuar na lateral, disputou o último Paulistão pela Inter de Limeira, onde marcou um gol em 8 partidas. Caso a negociação seja concretizada, Pablo será mais um jogador versátil no elenco de Maurício Souza. Hoje a equipe conta com Anderson Leite, que joga de primeiro e segundo volante, camisa 10, e com Alan Al foi utilizado até no sistema ofensivo. É novo. Claro que talvez eu não consiga desempenhar uma função tão excelente quanto na minha posição, mas estou aqui para ajudar de alguma maneira, e se precisar, eu quero estar sempre disponível, independente da posição. O Bugre estreia na Série C no fim de semana do dia 13 de abril contra o Maringá no Brinco de Ouro da Princesa. Como eu falei, é um grupo jovem, mais qualificado e com personalidade. Eu tenho certeza que a gente vai cumprir os nossos objetivos esse ano, que é voltar para a Série B.
Olha, nós vimos aí o Pastana, deu entrevista coletiva na sexta-feira, junto com o Anderson Leite. E na entrevista coletiva até repercutimos na sexta-feira, no programa especial que realizamos lá no evento da CBC. Aliás, belíssimo evento, parabéns ao Ariel do Boscolo, que é o presidente da Confederação Brasileira de Clubes. Anderson Leite diz que nunca jogou de camisa 10. Esse negócio de número mudou muito no futebol, né? Mas o antigo camisa 10 era aquele meia de armação que até está em extinção no futebol brasileiro. E aí ele foi colocado nessa experiência e não deu certo, embora na mesma entrevista o Pastana tenha dito que ficou satisfeito com aquilo que produziu o Anderson Leite jogando de meia. Mas começamos pelo Pastana. O que vocês acharam aí da entrevista do executivo de futebol do Guarani? Batista, eu acho que assim, o Pastana ele é um cara muito objetivo, né? Você vê que ele não tem meia conversa com ele. Muito objetivo. Você vê que, por exemplo, tem uma coisa ali que eu não concordo. Ele concordou que a contratação do japonês é uma contratação pontual e que não vai, olha, então nós descartamos a contratação, por exemplo, do Albano, porque nós já contratamos o japonês. Eu não concordo. Ele conhece o jogador pode ajudar, o jogador vai fazer parte efetivamente do time titular, por exemplo. Eu acho que você tem que ter alternativas diferentes. Então são alguns pontos, né? Mas ele é muito objetivo, ele vai realmente na veia. Agora, o que a gente precisa ver, e essa é a análise que eu faço, é a hora que a bola rolar, né? Porque as contratações, por exemplo, a grande maioria delas, eu não conheço o jogador. Eu não posso dizer aqui, não, esse cara é bom, esse cara aí eu já vi jogar, já vi uma sequência lá em tal lugar, em tal time, então esse cara aí vai ajudar o Guarani. Não dá pra dizer, e nenhuma, tá? Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. No Campeonato Paulista me surpreendeu positivamente, principalmente ali no início, né? Algumas peças que deram resultado, né? Mas depois a sequência, né? E aí a hora que chegou nos jogos decisivos, nos jogos pesados, né? Já não foi a mesma coisa. Então, o Campeonato da Série C é complexo, é difícil, é duro, né? É muito complicado. E se você não iniciar bem, você vai ter problema na competição. Só que não dá para dizer agora, viu, o trabalho dele não está sendo bom. Mas não, o campeonato nem começou. E o objetivo do Guarani, no primeiro objetivo, qual que era? Permanência no Campeonato Paulista. E conquistou a permanência. Agora, qual que é o próximo objetivo? Acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Então isso eu ainda vou aguardar para ter um comentário um pouco mais profundo sobre o trabalho que vem fazendo o Pastana. E aí, Tigrão, entrevista do Pastana. Bom, pelo desempenho do Guarani no Campeonato Paulista, eu tenho dito aqui insistentemente pelo desempenho e pelas contratações, algumas poucas, de jogadores desconhecidos que estão sendo anunciadas. Eu considero que o Guarani entra na Série C como um azarão, não entra como favorito ao acesso. Por quê? Porque o desempenho foi ruim no Campeonato Paulista. Mas conquistou o primeiro objetivo. Puxa, num grupo que pontuou baixíssimo. O Guarani com a classificação na mão. Várias rodadas como líder do grupo. O Santos patinava. O Red Bull Bragantino patinava. E o Guarani vem para um jogo decisivo onde a vitória praticamente selaria a classificação contra o Velo e cede um empate dentro de casa a 52 minutos e começou a jogar que nem caranguejo para trás. Tirou o atacante, botou zagueiro para segurar. Um glorioso 1-0, tomou gol no final. Então não gostei da participação do Guarani. E com a instabilidade do Guarani no Campeonato Paulista, com a campanha que fez, ele não entra com as credenciais para subir. Simples assim. Se esse é o grande objetivo do ano, eu acho que tem que qualificar mais. Eu não vou ficar aqui vendendo ilusões para o torcedor do Guarani. É porque eu não trabalho no Guarani, nem na Ponte, a gente está aqui para opinar, para passar o nosso sentimento daquilo que vimos e projetar adiante aquilo que imaginamos que vai acontecer. E com o elenco que fez o Paulista, com alguns enxertos que estão ocorrendo até agora, eu gostaria muito de me surpreender e gostaria muito de queimar a língua.
que o Guarani fosse campeão e liderasse a Série C de ponta a ponta. Mas pelo que vimos até agora, não dá para cravar isso. Não dá. Não tem a menor possibilidade. Então, mas agora, desde que terminou o Paulista até começar o Brasileiro da Série C, 45 dias de treinamento. Vai arrumar tudo. Não sei, né, se você arruma só com treinamento, sem ter um material humano que dê a possibilidade para o treinador de realmente fazer o time render mais do que rendeu. Exemplo do Anderson Leite. Ele disse, não fui eu. Eu nunca tinha atuado por ali, inclusive também no Guarani, já joguei fazendo uma segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo com o Moser. Me pediu para realizar essa função e eu, para colaborar, fui lá. Agora com o Maurício Souza, houve uma tentativa de que ele fosse um cara de transição, de ligação meio-campo, ataque na meia. Depois que saiu o Luan Dias, 4 tentativas foram feitas pelo setor e nenhuma, na verdade, rendeu os frutos que se esperava. Então o jogador, eu acho que se prejudica. Para mim ele é um segundo volante, de qualidade razoável, muito útil. Segundo volante, com alguma liberdade para sair com a bola, sem com a bola, pega, marca, pega aqui, pega ali, cobre de um lado, cobre do outro. Aí vai de segunda linha ofensiva, lado esquerdo, na frente do lateral, quase como um ponta. Não dá certo. Aí, hoje você vai ser o meia. E quando ele fala 10, não é número de camisa, né? Isso não existe mais. Tem 89, 91, 108. De 10 eu nunca tinha jogado. Foi a minha primeira experiência. Então vejam o calvário que cumpriu o Guarani no Campeonato Paulista. Vejam quantas experiências foram feitas por não ter um jogador especialista. E quanto ao Pastana, ele me parece muito seguro daquilo que está falando. Mas ele abriu mão do Albano da Inter de Limeira. Disse aí, falei com o representante, agradeci muito, mas disse que ele não está no perfil. E qual a justificativa dele? Ele cadencia o jogo. Mas cadenciar o jogo é um defeito? Cadenciar um jogo é uma deficiência do jogador? Que às vezes é necessário, você está ganhando o jogo, você tem que ter alguém que pensa, que para, que gela a bola, que dita o ritmo para o time, que não fica devolvendo a bola a todo momento para o adversário. Então, vamos com calma, torcendo muito para que tudo dê certo, mas hoje aqui, 17 de março, praticamente há um mês ainda, a bola deve rolar para os times de Campinas 13 e 14 de abril, 27 dias. É isso que eu não dá para cravar, não. Entender. Não dá para cravar que entra como favorito. Cabeça de treinador, né? Não tem um meia. Vou adaptar aqui o Anderson Leite. Aí perde um bom segundo volante e não ganha um meia. Porque ele foi muito mal. Inclusive se machucou no primeiro jogo do Campeonato Paulista. E aí depois, com o tempo parado, se recuperou, voltou. E aí não era mais o mesmo. Então você perde um jogador na característica e na função dele e não ganha a invenção. Mas quem que jogaria? Vitinho Albanês. Mas quem que jogaria? Gleger, tentou tudo. Tentou João Vitor, tentou Isaac. Exatamente. Tentou aquele menino Giva, o Giovani. O Giovani se contundiu. Que machucou, que é bom jogador, mas se contundiu. Eu acho que é o que mais se aproximou, mas também não é meia. Não joga pelo lado. Né? Joga pelo lado. Então Giva, João Vitor, né? Tentou o próprio Anderson Leite. Várias tentativas. O Isaac é meia. Gosta da beirada esquerda, mas ele disputou a copinha, esse Vitor Albanês. Mas foi negociado. Dispensou, Aí dispensou, tá lá no Joseense, disputando a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Então, gente, não é possível. E você viu quando acreditou, e esse como é que chama? Albanês. Esse menino aí, eu me lembro, estava na transmissão. Americanense. Estava na transmissão da Copa São Paulo e eu disse: esse Albanês e esse João Marcelo são 2 excelentes jogadores e que estão prontinhos para jogar no profissional. Acreditaram só no João Marcelo, o que aconteceu? Já foi negociado. Então faltou um pouco de, põe para jogar. E eu comecei a Taça São Paulo, fiz a primeira fase, né, comentando, nós transmitimos a Taça São Paulo inteirinha, enquanto os times de Campinas estavam, obviamente, disputando. E no primeiro jogo, na estreia do Guarani... Você disse mesmo, você me ligou para falar. Albanês, você me ligou falando. Você estava lá na...
A pescaria? Mas então, se Ela você tem um não 10 tem um pontos. meia, Falou mesmo. se você não tem um meia no seu time e tem um na copinha se destacando, por que não dá oportunidade? Eu não consigo entender essas coisas. Mas tem questão, Batista, tem Batista, questão contratual aí vamos também. chamar o Shakespeare. Porque Tem tem coisa que não dá para explicar. Questão contratual também, Vamos né, chamar Thaís? o Shakespeare. A contratual como? O jogador tava aí, pô. Mas ele não estava acabando o contrato? Estava terminando Então, o contrato, mas então, ia renovar o contrato do cara. Exatamente. Você acha que o Não, Joseense eu não tô falando. consegue pagar um salário melhor do que paga o mas Guarani? a O questão- Joseense na quarta Ô, divisão. Batista, mas a questão não é essa, a questão é de que aí envolve uma A série de outras questão é que coisas. o Guarani não quis. Também acho. concordo não plenamente. quis. Não olha, quis renovar o contrato. O jogador não serve, dispensa. Quando eu falei com relação ao potencial do time projetando a Série C, que a Série C é uma pauleira, pô. Vixe, Maria. Série C são 19 rodadas, aí vai sair faísca. Todo mundo quer subir e tem bons times. Tem bons times. Nós vamos falar da Ponte Times daqui a pouco. tradicionais, hein? Mas olha o Botafogo da Paraíba. Pegou o tal do Concórdia que eliminou a Ponte e meteu 4, assim, sapateou em cima. Náutico que eliminou o Vitória. Esse adversário, o Náutico tirando o Vitória. Então, Figueirense, Camisa. É complicadíssima a tal da Série C. Além do Ituano, que vem também babando. E vem para subir também, não quer ficar mais de um ano de novo na Série C. Agora, Batista, quando a gente projeta esse campeonato do qual nós estamos falando, eu faço uma pergunta para vocês dois. Da base do Campeonato Paulista, o Guarani perdeu o João Marcelo. Quantas contratações de bom nível ele precisa fazer para voltar ao nível que estava de qualidade de elenco com o João Marcelo no time? Então a gente está falando em cima de fatos. Para mim, perdeu o principal jogador do time. Perdeu paciência, o empresário não quis renovar, o jogador entrou um dinheiro, tá tudo certo, mas não vamos criticar a negociação, que eu acho que poderia ter sido conduzida com mais habilidade, e esse jogador ter sido chamado antes do início da Taça São Paulo, quando ele marcou 9 gols em 13 rodadas no Sub-20 estadual. Por que não chamaram? Mas não vamos esquecer, já foi. Vamos olhar para frente, esquece o retrovisor. Olhando para frente, ele era o principal jogador do elenco, rapidamente. Muita qualidade, perdeu. Quem que vem para o lugar? Quem vai ser o centroavante? Quem é que vai ser o meia? Vai ter um lateral a mais? E a zaga é essa mesma? Que a Série C é mais difícil, pela sequência de jogos e por ser um campeonato onde você não entra para permanecer, você entra com a obrigação de subir. É muito diferente. Dá uma olhada aqui, ó. Guarani está convocando uma Assembleia Geral para explicações da diretoria sobre a campanha no Paulista e projeção para a Série C. Essa é nova, hein? Essa é nova. Até então não tinha acontecido nada parecido com isso. Então, olha lá, ó. Senhor Rodrigo Pastana, ele que vai explicar sobre a campanha do Paulista e o que é que vai ser feito na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem está convocando é o Marcelo Dias, que é o presidente do Conselho Deliberativo.